Galera, precisamos falar sobre ele, o arquiteto, o atual campeão universal no dia que eu estou gravando, mas ele já pode ter perdido, mas já pode ter recuperado, ou sequer nem sequer perdeu nem um pouquinho. Seth Rollins. O que está acontecendo com o menino Seth Rollins, galera? O negócio é o seguinte. O Seth Rollins, ele esse ano tá fazendo um ano em termos de conquistas muito bom. Ele começou o ano já ganhando o Royal Rumble Match, depois foi pra WrestleMania e abrindo o show derrotou o Brock Lesnar, conquistou o título universal. E aí o que aconteceu depois disso? Ele foi lá, seguiu o reinado dele, passou pelo Baron Corbin, teve lá as polêmicas porque a rivalidade dele com o Baron Corbin não estava empolgando tanto, foi num período ali que os ingressos não estavam indo muito bem, e ainda teve aquele combate de casais, enfim, aconteceu várias coisas ali que o pessoal acabou desanimando com o reinado dele. E nisso, claro, até um pouco antes a gente tinha tido uma pequena rivalidade, um grande combate com o AJ Styles, então parecia que o reinado dele ia ser bom, e depois ela declinou um pouco, e aí vem o Brock Lesnar e já faz o cash nele ali, e já pega o título universal mais uma vez, né? E aí então eles iam para um segundo combate no ano, no SummerSlam. Seth Rollins foi lá e venceu o Brock Lesnar de uma forma até inesperada, porque ele ganhou limpo, estando lesionado, estando apanhando a rivalidade inteira, conseguiu sair como campeão universal, se emocionou e tal. E aí a partir daí então, pô, ele venceu o Brock Lesnar limpo enquanto estava lesionado, então agora ele vai ser difícil ele perder, né? E foi se confirmando, porque logo na sequência já pegou logo o Braun Strowman, tá ligado? Não é que ele veio com o adversário mais leve ali, algum adversário ali mais de boa. Não, foi o Braun Strowman já. E ele foi e derrotou o Braun Strowman também, né? Uma sequência de finalizadores ali, conseguindo derrotar um monstro entre homens. E o pessoal já ficou com o pé atrás, tipo, pô, pera aí, o que tá acontecendo, tá ligado? O cara ganhou do Lesnar, ganhou do Strowman, o que vem depois disso? E o que vem depois disso? Vem Bray Wyatt, né? Vem o Bray Wyatt. Esperava-se talvez que ele perderia então pro Bray Wyatt, né? Mas não, ele passou pelo Bray Wyatt. Se a gente for ver assim certinho, nessa luta dele com o Bray Wyatt no Hell in a Cell, a melhor definição que a gente pode colocar é que acabou por nocaute, ou seja, ele venceu. Ele venceu o Bray Wyatt nesse caso, né? Por nocaute. Eu não assisti ainda o combate dele contra o Bray Wyatt no Crown Jewel na Arábia Saudita. Se ele vencer, aí piorou. Se ele perder e depois recuperar na Steel Cage, é um pouquinho menos pior, né? Naquele lá que tá promovido por Raw. Mas, cara, é difícil. É difícil, assim, imaginar algo tão interessante nesse aspecto aí. Porque o público está começando a vaiá-lo. Já tá vaiando um pouquinho lá contra o Braun Strowman. E não é que talvez que eles tenham um problema 100% com o Seth Rollins, né? Eu acho que eles querem que outros caras sejam campeões. É tipo isso, o Seth Rollins é campeão desde a WrestleMania já, né? Se tirar aquele mês que o Brock Lesnar pegou o título dele. Ok, ele ganhou do Lesnar de novo. Poderia ser o fim de tudo, sabe? Bom, ganhou do Lesnar, agora já pode perder pro próximo. Não tem pra quem insistir mais tempo com ele ali como campeão. Eu pensei que ele ia ser muito vaiado depois daquele Hell in a Cell. E no fim das contas, não. No fim das contas, ele foi um pouco vaiado, mas tinha muita galera apoiando ele. Então, tava voltando as coisas ao normal. Mas aí não, a WWE vai lá, insiste, remarca um combate dele com o Bray Wyatt e faz ele queimar lá a Casa Divertida dos Vagalumes e tal. E o pessoal já demonstrou novamente ali que não tá gostando disso, que tá vaiando ele. Ele foi vaiado após lá a luta dele com o Bray Wyatt numa Dark Match. E tipo, tá cada vez pior, tá cada vez mais na cara. A WWE sabe que não tá funcionando pra imagem do Seth Rollins. O Seth Rollins sabe disso. Então duas coisas. Ou ela tá empurrando isso porque sabe que depois, daqui a um tempo, ele vai fazer uma heel turn, então já quer que o público fique contra ele. Ou ela é estúpida, ela tá ignorando, ela tá achando que não, que as coisas vão melhorar a partir de agora, que se ele vencer o Bray Wyatt vai melhorar. E não é assim, né? Tá meio óbvio que não. É aí que eu quero entender, sabe? Tipo, a WWE ela tem noção, ela percebeu, é óbvio que ela percebeu, ela não é burra. Então por que ela tá insistindo? Ela tá insistindo porque tem alguma coisa que ela planeja pra ele. Alguma heel turn aí, alguma tentativa de querer depois vir, por exemplo, com o Roman Reigns ano que vem, enfrentando o Rollins, e é o Roman Reigns ser o querido dessa storyline, o público ficar 100% do lado do Roman, e o Seth Rollins ficar aí sendo um heel futuramente. Nesse sentido, até seria algo bom pra ele, sabe? Ele estaria até indo pra algo que seria melhor pra ele, que foi quando ele se saiu como heel mesmo de fato, né?
E aí poderia ter um posto interessante. E em aspecto de conquista também, pra quem é fã do Seth Rollins, pô, legal. O Seth Rollins tá ganhando de vários nomes interessantes, tá mantendo um reinado aí longo, pô, bacana, ok. Mas pra imagem dele de modo geral tá começando a se queimar bastante. E eu acho que tá se queimando também muito porque ele tá perdendo muito tempo no Twitter, né? Ele tá indo no Twitter às vezes defender as coisas que ele faz, defender a WWE, e tem coisas que não precisa, sabe? Assim, uma coisa ou outra ele desmentir uma fake news, ok, mas toda hora indo no Twitter arrumar briga por coisas até bobas ali, falando até coisas ali um pouco exageradas ali, sabe? Pô, o cara é o rosto do Raw, ele não tem que ficar perdendo esse tempo nesse momento, né, pra fazer esse tipo de coisa, senão ele vai dar só cada vez mais mídia pra esse pessoal hater. Então, é outra coisa também que tá fazendo a galera pegar um pouco uma imagem ruim dele. Aquela vez que ele comparou lá o salário dele lá com o do Will Ospreay, tá ligado? Fez muita gente pegar um pouco de nojo do Seth Rollins ali. Então, eu acho também que nesse sentido ele vem aí se declinando nesse aspecto. Então, ao mesmo passo que ele vai crescendo em conquistas, em nomes que vai vencendo, em termos de imagem também ele vai perdendo um pouco aquele que ele tinha, né? É muito irônico essa situação, pra você ver que às vezes não é só ganhar, sim a forma como você vence, de quem você vence, como aquilo foi construído. Mas eu ainda tenho esperança que no fim das contas isso vai render uma heel turn pra ele, então não vai ser tão negativo assim, sabe? Ele estar sendo vaiado, porque pra mim ele é só um top guy temporário. Não é o cara que está sendo escolhido agora pra ser o top guy definitivo e que tem que ter uma imagem boa porque nos próximos anos vai ser ele o rosto. Não, eu acho que no fim das contas ele vai voltar a ser o antigo Seth Rollins, ou talvez um novo Seth Rollins só que heel. Porque assim, ele tá over também, né? Então se ele virar heel ele não pode começar a ser covarde, senão fica sem sentido. Ele tem que ser aquele heel difícil de ser batido, a lá Triple H, por exemplo. E talvez até seja esse o caminho, né? A WWE finalmente consolidar ele no novo Triple H de fato, e colocando ele ali por os próximos anos como o principal heel da empresa. Ele ainda é jovem, né? Então sempre foi um investimento da WWE justamente também por conta da idade, desde quando ele começou a vencer as coisas. Então é ficar de olho, ainda há esperanças para ele, quem sabe até se dar bem nessa história toda, né? Mas se a ideia for de fato para ele se manter como babyface, tá na cara que tá dando errado essas escolhas da WWE, né? Então, meio que se ela só continua com isso é porque deve ter um plano. Se não tiver plano é porque ela é estúpida. Mas a WWE é meio estúpida mesmo, né? Então não dá pra confiar que se ela tem um plano ou não. Mas no fim das contas é isso aí. Comenta o que vocês acham a respeito do Seth Rollins atual.